A gente conversa agora com o João Gabardo, que é coordenador executivo do Centro de Contingência de São Paulo. Boa tarde, doutor Gabardo, bem-vindo à CNN. Eu queria que a gente começasse já entendendo se essa queda no índice, de internações e demais taxas se devem a esse plano emergencial, essa fase emergencial adotada aqui no estado, e o que vai ser monitorado a partir de agora, a partir de segunda-feira, com a fase vermelha em vigor. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Daniel. Sem dúvida, Tainá, esse resultado que o Antônio estava mostrando agora recentemente, na redução do número de internações, tanto de pacientes nas enfermarias como pacientes nas UTIs, é reflexo dessa fase vermelha que nós iniciamos no dia 6 de março e que depois foi intensificado as medidas com a fase emergencial. E a partir do momento que nós iniciamos a fase vermelha, exatamente 2 semanas depois, 14 dias depois, nós começamos a verificar uma mudança no perfil, na velocidade dos pacientes que estavam internando em UTI. Começou a reduzir a velocidade de internação e hoje nós estamos com um número já bem significativo que demonstra que as medidas foram importantes para mudar o perfil das internações. Conforme vocês podem ver nesse gráfico, nós chegamos a ter, na semana 12, 13, na 11, nós tínhamos por dia quase 300 novos pacientes entrando nas UTIs. 300 pacientes novos por dia nas UTIs. Hoje, na semana que nós encerramos, nesse sábado, nessa semana epidemiológica, nós estamos com uma redução de mais de 100 pacientes por dia. A velocidade agora é negativa, nós estamos tendo uma saída das pessoas das UTIs. A velocidade das altas das UTIs é maior do que a velocidade de novos ingressos. Isso é resultado, sem nenhuma dúvida, dessa fase emergencial e da fase vermelha. Doutor Gabardo, até aproveitando, quais outros índices, assim como a taxa de ocupação dos leitos de UTI, tiveram também sinais positivos diante dessa fase emergencial? O que a gente pode destacar? Bom, o primeiro indicador que melhorou foi a própria taxa de ocupação dos leitos de UTI. Nós chegamos a ter uma ocupação próximo de 93%, ela reduziu, hoje já está com 88%, 87% de ocupação. No número de casos, não houve redução por uma questão técnica. Nós tivemos aí, na semana anterior, um número muito baixo de notificações por conta ainda da Páscoa. Então, nesses dias de Páscoa não houve notificação, elas foram acrescidas na semana seguinte. Por isso nós estamos aí com esse aumento no número de novos casos. Mas, com certeza, na próxima semana haverá uma redução no número de casos. No número de internações em UTI, essa é uma informação que é muito precisa, porque nós tiramos ela diretamente do censo hospitalar. Então, nós temos um censo que diariamente capta todas as informações de todos os hospitais de São Paulo e a gente identifica que nas últimas 2 semanas houve uma redução bastante significativa do número de novas internações. Essa semana a gente teve mais de 17% de redução nas internações. O indicador que não é bom, que continua crescendo, é o indicador dos óbitos. Veja que nós estamos aí com quase, um pouco mais até, de 800 óbitos por dia nesta última semana. É muito alto. Para quem já teve no início do ano, nas 2 primeiras semanas do ano, nós tínhamos pouco mais de 200 pacientes que iam a óbito diariamente. Essa semana nós tivemos 800 pacientes. Isso dá uma média, 4 vezes mais o número de óbitos na comparação do início do ano com essa última semana. Mas a nossa expectativa, e já tínhamos previsto isso, que a partir da metade do mês de abril, essa taxa vai reduzir. Por que nós temos convicção de que isso vai acontecer? O número de óbitos ele é sempre proporcional ao número de pessoas que estão internando nas UTIs. Quanto mais pessoas internarem nas UTIs, maior o número de óbitos. Quando começa a reduzir o número de pessoas nas UTIs, a taxa de mortalidade, a taxa de óbitos também cai. Então, a expectativa é que, a partir do dia 15, haverá uma redução nesse número de óbitos.
obviamente, se nós conseguirmos manter as medidas e conseguir manter essa redução do número de novos internados. Então, o que eu estou entendendo, doutor Gabardo, é que essa próxima semana vai ser decisiva e a população tem que colaborar para que, a partir da semana após o dia 18, após o domingo seguinte, sem ser esse o próximo, a gente consiga ver um pouco mais de flexibilização nas regras. Claro, isso é muito importante, Tainá. Tanto que ontem, na coletiva, nós anunciamos a saída da fase emergencial para a fase vermelha, mas se vocês observarem, quase todas as medidas, todas as recomendações que nós tínhamos na fase emergencial, elas foram incorporadas na fase vermelha, exatamente para manter um grau de distanciamento social o melhor possível, né? Nós mantivemos aí a restrição ao atendimento presencial, todos os serviços essenciais, continua não sendo possível ter esse atendimento presencial. Nós continuamos com o toque de recolher, mantivemos o toque de recolher, a recomendação de escalonamento de horário para o transporte coletivo, principalmente dos setores da indústria, de serviço e comércio, continua com o escalonamento dos horários. Também continuamos com a obrigatoriedade do teletrabalho para todos os setores que não seja obrigatório a presença física das pessoas, e também a proibição das celebridades, dos cultos, das missas. Ela pode ser feita de forma individual, mas ela não pode ser feita de forma coletiva, com cultos ou missas, celebrações e assim por diante. E o que nós flexibilizamos, na verdade, foi a questão dos jogos de futebol, porque essa tinha sido uma medida estabelecida pelo próprio Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal entendeu que na fase anterior não era possível manter os jogos de futebol. Houve um entendimento da federação com o Ministério Público e com o próprio governo do estado de São Paulo. As medidas de distanciamento foram implementadas, medidas de controle com testes nos jogadores, nas comissões técnicas são mais rigorosos a partir de agora. E uma coisa importante, que os próprios clubes e os jogadores entraram nas nossas campanhas de orientação à população. Sabe que são pessoas que sempre têm um grau muito grande de comunicação com a sociedade, com os torcedores dos seus clubes. Então, essas pessoas também podem ser bastante importantes para nós, participarem das campanhas, mostrando que é necessário fazer o distanciamento, pedindo para que os torcedores não compareçam aos jogos, não se aglomerem na frente dos estádios, mesmo não podendo entrar nos estádios, que fiquem em casa, que façam a torcida ao seu clube em casa. Então, todas essas medidas elas ajudam na comunicação à nossa população. E também alterou que agora o setor de comércio e alimentação pode fazer a entrega na porta do estabelecimento. Antes, isso só era possível através de delivery, e agora nós estamos permitindo que as pessoas possam receber o alimento ou um produto que tenha sido encomendado na porta do estabelecimento. E o setor de construção civil, que, como não havia parado o setor de construção civil, somente as lojas que comercializam esses produtos, nós decidimos então que nessa semana essas lojas podem voltar a funcionar também com bastante controle, com todo rigor possível para que não haja aglomerações. Doutor Gabardo, auxiliando essas medidas mais restritivas, temos a vacinação. Inclusive, os senhores anunciaram nos últimos dias, nos últimos meses, a antecipação de várias faixas etárias para que começassem também a imunização. Hoje, inclusive, os profissionais de educação já começam a imunizar. Dá para fazer uma perspectiva, uma data, uma estimativa de quando a gente deve ter todos os grupos prioritários em São Paulo vacinados? Daniel, isso é extremamente importante, porque quando a gente analisa as internações hospitalares e mesmo os óbitos nas populações que já foram vacinadas, é o caso dos trabalhadores da área da saúde, os profissionais que estão na linha de frente, as populações das faixas etárias mais elevadas, acima de 90 anos, acima de 85 anos e agora acima de 80, é muito significativa a redução que nós temos no número de casos de internações e de óbitos nessas populações. Então, o que se espera é que, à medida que nós tenhamos uma velocidade maior de
imunização nessas faixas etárias mais elevadas, haverá uma redução nos casos graves, haverá uma redução nas internações e nos óbitos. A nossa expectativa é que até a metade do mês de maio nós tenhamos vacinado toda a população acima de 60 anos. Isso, se não houver entrada de novas vacinas de acordo com o planejamento do Ministério da Saúde. Nós estamos considerando aqui somente com as vacinas do Butantan e com a distribuição das vacinas do Butantan. Então, esse processo pode até ser acelerado se o Ministério tiver sucesso nas negociações com as outras farmacêuticas e com a própria AstraZeneca, que é a produção da Fiocruz, do laboratório Biomanguinhos. Depois de vacinar a população mais idosa, nós vamos entrar na vacinação das pessoas de qualquer idade, acima de 18 anos, que tenham doenças crônicas associadas, que tenham comorbidades. São os pacientes com doenças respiratórias, doença com asma, com doença obstrutiva crônica, pessoas que têm problemas pulmonares, problemas cardíacos, as pessoas que são unidas, transplantados, doentes renais crônicos. Então, essas pessoas também têm uma taxa de internação e de óbitos muito elevada, bem acima da população em geral. Essa vacinação, nós acreditamos que possa ser feito nos meses, em 30 ou no máximo 60 dias após a conclusão da vacinação dos idosos. Então, nós estamos falando aí, metade de maio para vacinar os idosos, junho, julho, vacinar as pessoas com comorbidades. Aí nós entramos na vacinação das pessoas que têm atividade, que se expõem mais ao risco. Mas, quando terminar a vacinação das comorbidades, a gente espera ter uma redução muito significativa nas taxas de internação, nas taxas de ocupação de óbitos e nas taxas de ocupação, internação e de UTI e na taxa de óbitos. Isso deve acontecer aí pela metade de junho, metade de julho.